O Centro de Documentação e Pesquisa Histórica da Universidade de Taubaté, a Unital, e o Instituto Mazzaropi se uniram em uma parceria com o Instituto aí, com o intuito, né, de resgatar e preservar a cultura caipira no Vale do Paraíba, através do acervo do cineasta Márcio Mazzaropi. Nós vamos agora conversar um pouquinho ao vivo com o curador do Museu Mazzaropi, que é o Cláudio Marques, para explicar melhor essa parceria. Cláudio, seja bem-vindo aqui a 012 News. Uma boa tarde para você. Mazzaropi é uma grande, né, representação aí dessa cultura caipira. Foi um cineasta que marcou o cinema brasileiro com seus mais de 30 filmes lançados. Como é que foi feita essa parceria firmada com a Unital para conseguir preservar e também resgatar todo esse acervo, né, toda essa cultura? Uma boa tarde para ti. Oi, Rodrigo, tudo bem? Boa tarde. Vocês estão me ouvindo bem, né? Perfeitamente, Cláudio. Ok. Então, boa tarde também para os ouvintes que nos assistem e escutam. Rodrigo, essa parceria com a Unital tem uma importância muito grande, no sentido que, não só pela importância do acervo, né, das fotos, porque uma parte importante desse acervo da Unital diz respeito às fotos que eram feitas durante a produção do filme. Então, são fotos que eram usadas, em parte, dali o Mazzaropi escolhia o que ia para divulgação do filme. Eu não sei se é do seu tempo, mas antigamente tinha aqueles painéis na frente do cinema, onde eram postas as fotografias, né? Assim, as principais fotos de cena. Então, todo esse material provinha desse material que a Unital tem em seu acervo. Então, é um material importante porque é um registro do filme fora do filme, né? Um registro fotográfico. E a partir desse acervo pode-se descobrir muitos outros detalhes, né, sobre o trabalho como era feito do Mazzaropi. Agora, a intenção de se ter dessa parceria, lógico, é juntar os acervos das duas entidades para que os pesquisadores tenham ainda mais informação sobre essa figura tão importante para o cinema, tão importante que continua sendo vista até hoje, né? Está no ar, nas televisões, nas redes, na internet, com uma presença de público muito expressiva, né? E então esse acervo, essa parceria, além dessa questão da preservação do acervo, visa também a parceria em outras ações a partir desse acervo, né? Pensar em exposições, em publicações, enfim, em promover, em última instância, a questão do audiovisual, da produção audiovisual na região, né? No Vale do Paraíba. Isso é muito importante, isso é muito importante. Aliás, o museu ele já tem, né, a Semana Mazzaropi. A gente tem algumas iniciativas que surgem para tentar preservar a história dele, né, desse grande cineasta, mas é bom que a gente possa também ter essa possibilidade de mais ações, né, de mais, principalmente com a academia, né, com professores, alunos ali que já estão ali como instrumentos ali para poder gerar mais conteúdo, para poder gerar mais ações. Então, há a possibilidade de ampliar esse leque de ações, né, durante o ano, até mesmo na própria semana do Museu, na própria semana do Mazzaropi, né? Não apenas na semana, mas em outras datas, né? O museu chegou a montar com a questão da pandemia, esse projeto foi parado, mas o museu chegou durante 2 anos, praticamente, a fazer o Festival Mazzaropi de Cinema. E foi um evento que trouxe uma repercussão muito grande aqui e fora do Brasil também, né? Nós recebemos várias inscrições de filmes de outros países, quer dizer, é um projeto que se pretende retomar, mas essa coisa específica, essa parceria com a Unital, tem esse objetivo maior, né, que é um grande desafio, né, da gente fomentar o desenvolvimento da produção audiovisual aqui na região, né? Isso, uns anos atrás, seria impossível, né? Mas, por conta do avanço da tecnologia, dos equipamentos,
e dessa maior acessibilidade das pessoas aos meios de produção, né? Ou seja o celular, sejam câmeras mesmo, a gente tem hoje um acesso muito diferente de 15 anos atrás. Muito pouco tempo atrás não se tinha a menor possibilidade de se fazer um filme, a não ser com, ou seria de baixa qualidade, ou seria com um equipamento que ficava fora do alcance, né? Mas a ideia, então, nessa parceria, é fomentar a questão tanto da produção audiovisual, como também do conhecimento da produção cinematográfica, de você criar um espírito crítico em relação ao cinema, né, ao audiovisual, não só ao cinema, né? Hoje a gente está falando de audiovisual, porque envolve internet, envolve cinema, envolve TV, envolve uma quantidade de meios muito grandes e diversos, né, que abrem novas possibilidades para os jovens cineastas, né? Ô Cláudio, qual que é o impacto, aproveitando, né, a sua presença aqui conosco, né, você sendo curador aí do museu, qual que é o impacto das referências deixadas aí por Mazzaropi para as diversas áreas, né, como a arte, a cultura, a história, qual que é esse impacto? O Mazzaropi é um caso, vamos dizer assim, muito especial dentro do cinema brasileiro, né? E vale a pena conhecer mais detalhadamente, mais a fundo, como ele fazia cinema, né? Porque uma série de experiências ou da forma dele de pensar como fazer cinema ainda hoje são válidas, né? Lógico, você tem que adaptar certas coisas, mas ele continua sendo uma grande lição de cinema, né? Da forma como ele pensava e fazia cinema. A gente vê, esses dias mesmo eu estava lendo um texto de um crítico, né, dizendo que são pouquíssimos os diretores, né, que ele diz pouquíssimos, mas talvez o Mazzaropi seja o único que tenha feito tantos filmes e todos eles de tanto sucesso. Sim, sim. E tenha conseguido porque você imagina, não é fácil você fazer um filme por ano e falar assim, bom, esse aqui eu tenho que, porque se ele não fizesse sucesso, ele estava perdido, né? Porque ele próprio bancava os seus filmes, né? Ele usava uma fórmula de produção que é pouco usada ainda hoje no Brasil, que é você fazer do cinema o cinema ser autossustentável, né? É uma coisa muito difícil, se você pensar, né? É muito difícil. Então, eu acho que por esses aspectos todos, vale a pena conhecê-lo e estudá-lo, né? Agora mesmo, ele tratou de tantos temas, né? E a gente, no site, a gente estava, no mês passado, agora em novembro, falando da questão racial que ele trata, né, do preconceito racial no Brasil, né? Numa época que o Brasil dizia que não havia preconceito. As pessoas diziam, não, no Brasil não tem preconceito, não tem. Inclusive, numa entrevista que ele dá, numa coletiva, no lançamento do filme, do Jecão e Seu Filho Preto, né, que foi um grande sucesso no cinema, na coletiva, o jornalista falou, mas por que tratar de preconceito racial? No Brasil não tem preconceito racial. Que era uma coisa que muita gente falava, né? E ele diz assim, no Brasil não tem preconceito até o dia que a moça branca chega em casa e diz, eu estou apaixonada por um moço preto e vou me casar com ele. Que é um pouco a história do filme. Sim, sim. Uma visão totalmente à frente do seu tempo, né? Mazzaropi foi uma pessoa muito visionária. Ele foi o primeiro também a fazer dinheiro mesmo com o cinema, né? Ele ficou bastante rico, né? Fazendo cinema naquela época, e como você mesmo falou, né? Ele bancava tudo, mas também ele acabou olhando aquilo como uma indústria realmente, né? Tinha Veracruz, tinha outras ali, mas ele criou ali aquela indústria ali, o estúdio dele e tudo mais, lá em Taubaté e tudo mais. Um homem bastante visionário e que muitas vezes
muitos críticos acabavam colocando ele num lugar meio marginalizado também, né? Ele sofreu bastante com crítica naquela época, né, ô Cláudio? Sofreu. Ele tinha... Mas sempre tiveram os críticos, assim, mais, vamos dizer assim, que tinha uma parte que fazia críticas muito fortes a ele, e tinha alguns poucos que questionavam, queriam entender melhor que cinema era esse que fazia tanto sucesso, né? Mas o que pesava mais é aqueles que dizem que falam mal, né? Geralmente é assim mesmo, né? Então, aqueles que falavam bem acabavam não tendo, assim, muito peso, embora com o tempo essa crítica também foi mudando. No fim da carreira dele, você já tinha alguns críticos muito importantes que mudaram sua opinião sobre ele, inclusive se retratando publicamente sobre essas opiniões sobre os filmes dele, né? Muito bem. É uma história muito interessante, muita luta, muita batalha. Sim. Aliás, uma história que renderia a tarde inteira que a gente poderia ficar conversando aqui sobre Mazzaropi, porque realmente rende muitos assuntos. Agora, eu quero realmente desejar que essa parceria entre o Instituto Mazzaropi e a Unital renda muitos frutos, né? Que possa ser uma parceria de sucesso aí, que venham novas parcerias para que cada vez mais a população possa reconhecer, preservar e também resgatar toda essa cultura caipira que é tão bonita e tão amplamente divulgada aí pelo Mazzaropi. Ô Cláudio, quero agradecer muito a sua presença aqui conosco. Fica o convite para nas próximas a gente fazer mais especiais, mais, né, temáticas aí voltadas ao Mazzaropi, mas de prontidão aí queria agradecer e desejar aí uma boa parceria aí com a Unital. Obrigado, Cláudio. Obrigado a vocês. Um abraço. Abraços. 4h29, tá aí essa parceria que vai render aí frutos, né? A curadoria desses eventos terá o auxílio de estudantes da Universidade de Taubaté, de cursos como arquitetura, comunicação social, história, letras e pedagogia.